Olá pessoal, tudo bom? Beleza? A gente está aqui de novo, um vídeo novo que eu vou fazer para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os povos fenícios. Eles são um dos povos mais importantes que a gente tem na antiguidade, né? A gente já falou sobre o nascimento da escrita, que data o começo da história humana, e sobre os mesopotâmicos. E a gente vai falar sobre um povo muito importante também, porque é com eles que a gente vai ter o nosso alfabeto, beleza? A criação, o desenvolvimento da linguagem que a gente tem hoje, graças a eles. E os povos fenícios, basicamente, eles viviam no norte da Palestina, o que hoje é a Síria e o Líbano, né? Para quem não conhece, pessoal, pesquisem na internet sobre o Líbano. O Líbano é um dos países mais importantes, né, ali do norte da Palestina. A gente vive escutando falar sobre o Líbano ou sobre a Síria no jornal. Para quem gosta de assistir jornal, eu amo assistir jornal, principalmente o Jornal Nacional, o jornal que fala sobre coisas internacionais, né? Eu amo assistir. E o Líbano até hoje e a Síria são países muito importantes, né? Então a gente vai falar sobre os povos que viviam nessa região há 3.000 anos até o século IV a.C., beleza? Bom, para a gente falar sobre os fenícios, a gente vai ter que saber muito sobre geografia, né? Como eu falei para vocês, esse povo que vai viver do ano 3000 a.C. até a ascensão do Império Neobabilônico, a gente falou sobre a Babilônia no último vídeo que eu postei, né, sobre os mesopotâmicos. Os babilônicos, eles vão ser o último império, né, que ali vai ser natural da Mesopotâmia, né. A gente vai ter a ascensão também do Ciro o Grande, mas ele é persa, não é mesopotâmico. Eu vou colocar no vídeo depois desse vídeo que eu vou postar sobre os fenícios, sobre os persas. Mas esses povos, eles vão durar, que são os fenícios, eles vão durar até o ano 4 a.C., o século 4 a.C., né? E aí com o nascimento e o desenvolvimento do Império Neobabilônico sobre aquela região. Porque a Babilônia, quando ela for ascender, né? Quando ela tiver um império maior, quando ela se estender, ela vai desde o norte da Palestina até ao Jerusalém, né? Os cananeus, inclusive os fenícios são povos cananeus, né? Juntamente com o que a gente conhece hoje dos hebreus, né? Os antigos hebreus, onde é Israel hoje, né? E os babilônicos também eram semitas, né? Babilônicos, hebreus, os fenícios, todos eram povos semitas, beleza? A gente tem um detalhe a esclarecer sobre os fenícios, é que eles têm pouca registros históricos, né? Como o norte da Palestina passou por muitas guerras, né, por muita destruição. E, pessoal, quando a gente fala de antiguidade, é o seguinte: quando se construiu uma civilização, quando se construiu uma cidade, não era uma cidade como a gente tem hoje, que ela vai passar vários anos do mesmo jeito. Naquele tempo, como o império sempre vinha antes, depois do outro, né? Como existia sucessão de impérios naquelas redondezas, o natural era que essas cidades, e principalmente a Fenícia, que era feita de cidades um pouco menores do que outros povos que a gente já falou aqui sobre, como os mesopotâmicos, né? Como os babilônicos, como os sumérios, eles eram cidades enormes, né? Imensas. Os fenícios têm uma população e um tamanho geográfico menor. Mas aquela região do norte da Palestina, ela foi muito invadida. A gente tem um costume de escutar guerras naquela região hoje, mas desde sempre aquela região é disputada. A gente tem um problema de não ter fontes históricas devido às cidades daquela época serem destruídas, a gente perder conteúdo, perder fontes escritas, né, em papiro. A gente vai falar sobre o papiro, né, que é um tipo de papel, né, na época que eles utilizavam, né, para escrever e guardar os registros. A gente vai ter perca desses documentos, a gente vai ter perca das cidades. Bom, mas nem tudo está perdido, né? A gente vai encontrar várias fontes, e foi encontrado recentemente no século XIX, lá no Líbano, né? Algumas escavações, e a gente encontrou, as pessoas, os historiadores encontraram alguns documentos, alguns registros históricos. Então nem tudo ficou perdido, mas a escassez desse povo de documento, de fontes é muito grande. Não como o Egito, né, que temos muita documentação de diversos períodos. Lá é bem pouco, é bem escasso. Pessoal, diferente do Egito e da Mesopotâmia,
que eles se concentraram para fazer as civilizações na margem dos rios, né, tanto do rio Nilo como do rio Tigre e o rio Eufrates na Mesopotâmia. Os fenícios, eles tiveram uma geografia muito diferente. Então eles são costeiros, né? São cidades costeiras do lado do mar Mediterrâneo e cercada por florestas, né? E lá não tem tanta terra fértil como era na Mesopotâmia e no Egito, né? Então, devido a essa questão geográfica, devido a esse fato geográfico, os fenícios eles vão desenvolver uma economia diferente das outras civilizações que a gente tem nesse período. Então, como eles são favorecidos pelo mar e são favorecidos pelas florestas, juntando esses dois fatores, vai fazer com que aquela civilização seja de comércio marítimo, né? Então, eles vão se desenvolver muito. Se a terra é infértil, né, o que é que eu vou poder fazer para gerar a minha economia, né, e crescer aqui e se desenvolver nessa parte geográfica? Eu vou atrás do mar, né? Eu vou em outras fontes de economia, né? Na floresta que a gente tem diversas árvores, né? E diversos tipos de madeira para fazer embarcações e vamos explorar o mar. Então os fenícios eles vão sair da zona de conforto, né? Que os mesopotâmicos e os egípcios tinham de estar naquela região e ter a abundância naquela terra. Eles vão ter que explorar o mar, né? E aí que vem a parte boa da história, é que eles vão fazer com que o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, que vai pegar o norte da África, o sul da Europa, né? E o oeste ali da Palestina, eles vão dominar o comércio naquela região, naquele mar, né? E sendo isso um dos fatores mais importantes para eles, eles vão também desenvolver e colonizar outros lugares, né? Então, se eu vou conhecer outras terras através do mar, né? Eu com certeza vou parar em algum lugar, com certeza eu vou me desembarcar em alguma região e eu vou explorar essa região. Então, eles foram povos muito exploradores, né? A gente não pode aqui confundir com a modernidade, a gente não pode fazer um paralelo com o que aconteceu com as grandes navegações no século XVI, beleza? A gente está falando de um povo ainda bem primitivo, não tinha aquela ideia de colonização em massa, né, e de subordinação de outras pessoas a eles, vamos dizer assim, o império, né, como aconteceu no século XVI com as grandes navegações. Mas eles exploraram muito, né, outras regiões e fundaram muitas colônias. Inclusive, uma das colônias muito importantes que eles fundaram, né, que posteriormente a gente vai falar sobre eles, são os Cártagos, né? A cidade de Cartago foi uma das cidades criadas pelos fenícios. Além disso, pessoal, como eles não poderiam viver do comércio comum das outras regiões, que era o comércio agrícola, eles tiveram que industrializar, né? Vamos dizer assim. Não também no sentido moderno, né? Como da grande industrialização que ocorreu na Idade Moderna. Mas eles tiveram que, além do mar, né, além das grandes navegações, eles tiveram que gerar economia por meio da industrialização, da manufatura, né? Então, o que é isso? Eles tiveram a esperteza de pegar, por exemplo, materiais que tinham em abundância no mar e nas florestas, né? E criar outros materiais manufaturados, né? Então, quais eram os materiais que eles mais exportavam, que mais eles produziam? Gente, tem o vidro, tem o bronze, tem pedras preciosas, né? Tem o papiro, né? Que é fonte ali de escrita, que é o material para escrever. Madeira, eles vão exportar muita madeira. Inclusive, sempre aqui nos meus vídeos eu falo sobre a Bíblia, né? Porque a Bíblia, principalmente nesse período, ela vai agregar diversas... Como é que eu posso falar? Você pode ter diversos insights, né? Você pode pegar vários assuntos ou histórias que aconteceram e tem lá, e eles vão se referir a diversos povos dessa época. E para os fenícios, né, o que vem na minha cabeça é a história do Templo de Salomão. Se vocês forem ler o Antigo Testamento, Salomão ele vai pedir, né, ele vai comercializar com os fenícios
para a construção do templo, para que eles exportassem madeira para Jerusalém. Né, a das grandes madeiras lá mais importantes para a construção de templo e de objetos sagrados vai vir dos fenícios. Inclusive, os fenícios eles vão ser chamados pelos gregos, né, de Fênix, ou então Poenike, que significa vermelhidão, né, vermelho, porque eles eram povos conhecidos de extrair a tinta, a púrpura das conchas, né. Então eles vão ser chamados, por isso que eles são chamados de fenícios, e quem deu esse nome a eles foram os gregos. Bom, pessoal, as cidades mais importantes, né, as cidades e estados mais importantes dos fenícios foram 3, as mais importantes: Tiro, Sidom e Biblos. Tiro era uma cidade que tinha um acesso ao mar muito grande, né, então eles eram os colonizadores, né, então eles foram colonizar o norte da África, que a gente tem a cidade de Cartago, né, que é uma cidade colonizada pela cidade de Tiro, né. A gente vai ter a cidade de Sidom, que é a das mais antigas dos fenícios, e a gente tem a cidade de Biblos, né. Por que Biblos, né? Também foi dada pelos gregos esse nome. Porque Biblos era uma cidade que exportava muito papiro, né. Papiro, eu já falei para vocês, que é um material que era encontrado nas margens dos rios, né, e que podia se escrever neles, né. Então eles pegavam o papiro do Egito, eles tinham um comércio muito grande com o Egito, né, e existia biblioteca nessa cidade. Então ela era muito famosa por isso, né, como eles exportavam muito papiro e como eles tinham esse comércio da escrita, né, eles foram muito importantes para o desenvolvimento do alfabeto, né. Foi por conta dessa cidade que o alfabeto começou a ser disseminado tanto pelos semitas, como pela Mesopotâmia, como toda aquela região antiga, né. O alfabeto ele foi disseminado por conta da cidade de Biblos, né, muito famosa por consolidar o alfabeto com 22 letras, né, que são os consoantes lá. E aí, se você for prestar atenção, você pega uma imagem aí do Google, né, e depois você vai ver o alfabeto deles. Presta atenção que cada letra parece muito com um símbolo, né? Eles vão, como eles são uma cidade de comércio, né, os fenícios são comerciantes, eles vão precisar que a escrita seja mais rápida, seja mais simples, né? E para que seja documentado as coisas com uma agilidade maior, né? E aí, podem prestar atenção, a letra A, né, Aleph, vocês procurem a letra Aleph, vocês colocam um A de cabeça para baixo, vocês vão perceber que é muito semelhante à cabeça de um boi, né, porque o Aleph, a palavra Aleph, ou a letra Aleph, né, significava boi, né, então, como eles davam símbolos, os símbolos eram letras, né, e a letra A era simbolizado pelo boi, né, a palavra Aleph é boi, eles colocaram a cabeça de um boi como um sinal dessa palavra. E aí foi desenvolvendo, né, simplificou a escrita, e depois, até chegar os gregos, né, tomarem o alfabeto, né, os gregos eles vão tomar desse alfabeto para a própria civilização deles, os gregos, os romanos, vai influenciar a gente também. Podem prestar atenção, coloquem um A de cabeça para baixo, é só uma observaçãozinha que eu fiz. Parece muito com a cabeça de um boi, né? É por conta disso, são resquícios do que antigamente era símbolo e passou a ser uma letra, como a gente conhece hoje. Então os fenícios eles vão ser totalmente importantes para o desenvolvimento do nosso alfabeto, da linguagem, né, dos romanos, dos gregos, né, eles vão se desenvolver por conta dos fenícios. E é isso. Depois os gregos vão relatar muito sobre o que acontecia nos fenícios. A gente vai ter, como a gente tem uma escassez histórica, o que na maioria das vezes a gente tem como fonte para falar dos fenícios são os outros povos, né? Principalmente os gregos. Os gregos vão relatar do que acontecia nessa região, do como é que eles viviam, a forma de governo que eles tinham, gente. Como eles eram cidades, estados, eles não queriam ser impérios, né? Não se desenvolveram como império, como foi o Egito, a Babilônia. Mas qual era o governo deles? A palavra que podemos definir é talassocracia, né? Talassocracia significa o governo do mar, né? Por quê? Porque quem tinha grande influência na política nessa região era quem vivia do comércio.
Então, como era uma cidade que dependia totalmente do comércio marítimo, quem tinha um grande poder político eram esses próprios comerciantes, né? Claro que existiam reis que eram juízes da época e anciãos, mas é muito importante a gente salientar de que era uma região muito específica, com um comércio muito específico, e a política com certeza vai ser muito específica relacionada a isso, né? Ao comércio. Então, os comerciantes, os que frequentavam lá o mar e traziam as suas iguarias, as suas riquezas, eles tinham mais poder e mais influência naqueles povos, né? A religião, pessoal, para mim é a das mais fascinantes, né? Que mais me dá curiosidade é falar sobre a religião deles. Por quê? Porque eles são povos cananeus. Eles são povos semitas, né? E aí a gente vai ter eles são irmãos, eles são parentes dos hebreus, né? Dos babilônicos, dos assírios, né? Então, a gente tem um panteão cananeu que os fenícios vão ter uma influência muito grande, né, na cultura religiosa daquela região da Palestina de antigamente. Qual é o deus mais importante para eles? Né? O deus mais importante era El, o deus El. Ele era o pai dos deuses. Né? É por isso que a gente tem, o meu nome Miguel, né, tem um El no final, porque El, Gabriel, Rafael, Israel, tudo que tem El é Deus, o pai, né? O pai do panteão, dos deuses, aquele cara lá barbudo, cabelo branco, mais velho, que deu origem a todos os deuses. Eles acreditavam nesse Deus, beleza? E eles vão também, esse Deus vai ter uma consorte, vai ter uma esposa, né? Chamada Asherá, né? Ou Astarte, para os babilônicos, beleza? Ela era a deusa do amor, da união, da atração, né? E vai ter um outro deus muito famoso, que inclusive ele também vai estar nos relatos bíblicos, que é Baal, né? Baal não significa o nome de uma pessoa específica, é um título, é a mesma coisa de Senhor, né? Então, você pode prestar atenção que é muito parecido, Baal com El, né? Outro exemplo, muito legal aqui para a gente fazer uma associação, outras línguas semitas, né, como é o árabe, como é o hebraico, e o aramaico também, quando Jesus clamou na crucificação, ele falou Eli, Eli, né, que é muito parecido, El, Eli, Allah, que é em árabe, né, são línguas irmãs, são línguas próximas, então é muito curioso isso. E Baal significa que ele é Senhor também, né, igual El, só que Baal era filho de El para eles, né, ou do panteão. E esse deus Baal, que ele é chamado de Haddad, o nome dessa figura é Haddad, né? Baal é um título. Então ele era o Haddad, né, que é esse deus, ele era o deus da chuva, da fertilidade. E ele tinha ele era muito importante porque ele dava os ciclos e período de chuva, né? Como a chuva naquela região era algo muito muito querido, muito desejado, esse deus ele era muito cultuado justamente para que haja abundância, né? Então, existe a influência, até uma questão psicológica, né? A gente olha para o céu e, puxa, o céu faz chover e fertiliza a terra, né? Então, eles associavam, meu Deus, o céu é um Deus, né? Ele manda chuva e ele fertiliza. Então, só pode ser um Deus masculino, né? E a terra, como ela recebe o sêmen, que é a chuva, né, ela produz. É uma deusa feminina. Então, eles vão ter esses dois, eles vão fazer essa associação do deus macho com a deusa fêmea, né? E aí vai ter o ciclo anual das estações. E aí a gente vai ter outros deuses também, né? Como Mat, que é um deus do caos, da desordem. E a gente vai ter Yam também, que é um deus do mar, né? Como eles estavam ali vizinho do mar, ele via como o mar era bravo, como o mar era imperdoável, né? Quando se tinha uma tempestade, estava muito associado ao caos, à desordem, né? Inclusive a gente vai ter relatos na Bíblia de Deus vencendo o mar, né? A tempestade, então significava que ele tinha autoridade em cima do caos, ele trazia a ordem, né? A gente então vai ter esses monstros mitológicos também, tanto a figura do mar como a figura do caos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido sobre os fenícios, né? Como eles eram importantes para a antiguidade.
e eles foram importantes para o desenvolvimento da humanidade também, da influência deles no alfabeto, né, em diversas regiões, por diversos povos, que influenciou os gregos também, influenciou os romanos. Inclusive, a cidade de Cartago, ela disputou muito comércio no Mediterrâneo, com Roma. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a ajuda de vocês, dando um like no meu vídeo. E se vocês puderem compartilhar, ou então comentar alguma coisa, alguma curiosidade, ou quem trocar informação, espero que vocês me ajudem com isso, tá bom? Tô começando agora e eu preciso demais da ajuda de vocês. E é isso, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre os persas.